Olá! Hoje continuaremos o estudo sobre mistura de soluções. Na aula passada nós estudamos mistura de soluções de mesmo soluto e mesmo solvente. Hoje nós daremos início ao estudo da mistura de soluções onde temos solutos diferentes que não reagem entre si. Solutos diferentes que não reagem entre si. Ok? Então, a partir de hoje, nós daremos início a mistura de soluções com solutos diferentes. Na aula anterior foram solutos iguais. Mesmo soluto e mesmo solvente tínhamos uma relação. Agora, com solutos diferentes, nós temos dois casos. Os que reagem e os que não reagem entre si. Na aula de hoje nós daremos ênfase aos solutos diferentes, uma mistura de soluções de solutos diferentes que não reagem entre si. Porém, antes de mais nada, eu gostaria que vocês entendessem quando é que duas soluções, ao serem misturadas, apresentam solutos diferentes e não reagirão entre si. Querem ver só? Exemplo. Para que você entenda quando dois solutos são diferentes e não reagem entre si, observem essa explicação. Vamos supor que a gente tenha uma solução aquosa com a presença de nitrato de prata, ok? Que está sendo misturada a uma solução com nitrato de sódio, NaNO3. Quando você tem uma reação como esta aqui, aliás, quando você tem a mistura de soluções com esses dois solutos, fica nítido que aqui nesse primeiro momento, este soluto é diferente desse. É fácil de perceber solutos diferentes. Porém, você tem que tomar cuidado para verificar se esta reação vai acontecer ou não, vai se processar ou não, ok? Querem só ver? Seguinte, o nitrato de prata, ao ser colocado em água, sofre uma dissociação iônica, formando íons prata e íons nitrato. A mesma coisa acontece com o nitrato de sódio. Formaremos íons sódio e íons nitrato. Diante disso, prestem bem atenção. Eu tenho polo positivo com polo negativo com polo negativo. Analisando o que sobra para a gente reagir efetivamente, nós vamos ter ao final do processo, olhem só, o nitrato de prata associado ao nitrato de sódio. Traduzindo, se você for uma pessoa observadora, vai perceber que nitrato de prata é o que nós já tínhamos. Você vai perceber que nitrato de sódio é o que nós já tínhamos. Isso significa dizer, então, que, na verdade, não houve a reação. Os produtos que possivelmente seriam formados são espécies químicas que já estão nos reagentes.
Então, para nós, era como se não houvesse tido uma reação. Ok? Tranquilo? Agora, fica a dica para vocês. Você sabe que não houve a reação porque você tem a presença de dois íons iguais. Nitrato em um composto, nitrato em outro. Então, escrevam para mim aqui, fazendo favor, a condição para que dois reagentes, para que dois solutos diferentes não reajam entre si, essa condição precisa ter a presença de dois cátions, ou a presença de dois ânions iguais. Presença de dois cátions ou a presença de dois ânions iguais. Por exemplo, só para recordar, este composto e este composto são solutos diferentes. Não reagem entre si porque existe uma parte nele, nitrato e nitrato, que são iguais, são dois ânions, duas partes negativas carregadas negativamente, que são iguais. Por serem iguais, isso significa dizer que nós não temos a reação acontecendo entre esses dois solutos diferentes. Ok? Tranquilo? Tá certo? Agora vamos colocar a mão na massa e vamos praticar. Seguinte, aplicando. Aplicando aqui na química, nós vamos fazer o seguinte, prestem bem atenção. Nós temos aqui um certo recipiente, o recipiente de número 1. Esse recipiente de número 1, nós temos a presença de solução aquosa de cloreto de sódio. Ok? Até aí acredito que não há nenhum problema. Esta solução de cloreto de sódio, presta bem atenção. Primeiro, ela apresenta um certo volume. Esse volume eu vou colocar como se fosse do volume do frasco 1, V1. Ok? Tranquilo? E aqui existe uma certa massa ou um número de mols do frasco 1. Até aí, nenhum problema. Depois, eu tenho este frasco número 1 sendo misturado a este frasco de número 2. Este frasco de número 2, nós vamos ter a presença de cloreto de potássio. Esse cloreto de potássio, nós vamos ter aqui então o seguinte, nós vamos ter um volume 2 e uma massa de soluto 2. Porém, se você for perceber bem, olhem para o quadro aqui, este soluto é diferente deste soluto. São solutos diferentes sendo misturados por soluções e a minha dúvida é, vão ou não vão reagir entre si? Analisando um cátion ou ânion, ambos são formados por íons cloreto. Ambos são formados por íons cloreto. Como eu tenho a presença de dois íons cloreto, isso significa dizer então que a reação não acontecerá. Ué, e aí, professor? Acontece o quê? Não tem a mistura? Não existe a mistura? Não, a mistura vai existir. O que não vai acontecer é a reação entre os solutos diferentes. Querem só ver? Ao misturar aqui, nós vamos gerar um terceiro recipiente
percebam que esse terceiro recipiente apresenta um volume maior, ok? Esse terceiro recipiente será um volume final. Esse volume final é a soma do volume 1 com o volume 2. Até aí, isto não muda, isso não mudará aqui para nós. Esse é o momento final. Porém, presta bem atenção. Vamos voltar aqui. Percebe que o frasco de número 1 tem uma certa massa de soluto, que eu abreviei aqui, que eu representei por M1. Está vendo que aqui eu tenho massa 2, representei pelo soluto 2, só que tem um grande detalhe. Este soluto 1, massa 1, com este soluto 2, massa 2, não vão reagir entre si. Ué, professor, e aí? Se não reagem entre si, isso significa dizer, então, que neste caso nós temos o seguinte. Nós temos a massa do soluto do frasco 1 isolada aqui no frasco final, ou seja, o mesmo valor da massa 1, só que agora para um volume maior. E aqui eu tenho a massa do soluto do frasco 2 para um volume maior. Então, massa 1 e massa 2 serão considerados independentes porque agora não houve a reação para nós. Traduzindo, vamos analisar? É só a gente pensar um pouquinho. Se a massa do soluto do frasco 1 não interagiu com a massa do soluto do frasco 2, isto quer dizer, então, o seguinte. Isto quer dizer que esta massa que havia inicialmente no frasco 1, agora é considerada isoladamente para o frasco final. Ou seja, a massa do frasco 1 continua sendo o mesmo valor com um volume maior. Isso significa dizer que para nós temos uma diluição. Ah, é verdade, diluir. Aqui, tá vendo o M2? Esta massa do frasco 2, esse soluto do frasco 2, isoladamente comparado ao frasco final, nós temos então novamente uma diluição. Ou seja, nesse processo, basta a gente lembrar que nós estamos trabalhando com situações de diluição, que nós vimos anteriormente. E quando nós trabalharmos com diluição, vale lembrar de módulos anteriores que nós tínhamos isto aqui. Concentração do frasco 1, volume do frasco 1 é igual à concentração final vezes o volume final. Só que presta bem atenção. Como nós agora estamos trabalhando com dois frascos isoladamente, 1 e o 2, existe uma segunda relação que é concentração 2, volume 2 é igual a concentração final vezes o volume final. Esta é a relação que nós vamos utilizar quando nós formos trabalhar com mistura de soluções de solutos diferentes que não reagem entre si. Ah, só mais um detalhezinho. Não esqueçam que da mesma forma que nós podemos trabalhar com C de concentração comum, nós também poderemos trabalhar com M de molaridade, que seria para mim mols por litro, ok? Vamos lá então? Diante de todos esses conceitos, vamos agora colocar em prática todos esses conhecimentos e fazer um exercício aqui para que vocês entendam. Valendo? Vamos fazer dessa forma. Exercício ou exemplo. Vou pegar o mesmo composto que nós havíamos trabalhado aqui, ok? Anteriormente. O primeiro frasco, eu tenho uma solução aquosa de cloreto de sódio, ok? O volume, vamos colocar aqui 100
ml de NaCl para uma concentração igual a 0,2 mol por litro. Ok? Será misturado a um recipiente 2 de soluto cloreto de potássio num volume igual a 400 ml, numa concentração igual a 0,1 mol por litro. Ok? Isto vai gerar para mim um terceiro recipiente com volume maior. Isso é fato. Professor, mas são dois solutos diferentes. Perfeito. São dois solutos diferentes que apresentam um ânion cloreto. Perfeito. Então eles não vão reagir entre si. Parabéns, não vão reagir entre si. Porém, a mistura de volumes acontecerá. Então você vai escrever para mim o seguinte: volume do frasco final, eu tenho um total de 500 ml em solução. Ok? Agora, fazendo as continhas, volta aqui um instantezinho, fazendo as continhas, ficará mais ou menos assim. Vamos pensar primeiramente no frasco 1. Pensando no frasco 1, nós temos o seguinte: molaridade do frasco 1, volume do frasco 1 é igual a molaridade do frasco final vezes o volume do frasco final. Molaridade do frasco 1, 0,2 vezes o volume do frasco 1, 100 ml. Molaridade do frasco final é o que eu vou descobrir com o volume do frasco final, que totalizaram 500 ml. Fazendo as contas, 0,2 vezes 100 resulta para mim em 20. Dividido por 500, este valor é de molaridade final. O resultado para mim ficaria assim: 2 dividido por 50. Quanto que dá 2 dividido por 50? Vamos pensar. Se fosse 200 dividido por 50, daria 4. 20 dividido por 50 daria 0,4. 2 dividido por 50, então resulta para mim em 0,04 mol por litro. Esse é o resultado da primeira solução de cloreto de sódio, que é NaCl. Vamos guardar esse valor para que no final da aula a gente possa reutilizá-lo. Vamos agora pensar no frasco 2. Analisando o frasco 2, a relação que eu uso é molaridade 2, volume 2 é igual a molaridade do frasco final vezes o volume do frasco final. Molaridade 2, 0,1. O volume 2, 400 ml, é igual. Molaridade final é o que eu quero descobrir, vezes o volume final, que são 500 ml. Fazendo a continha, fica para mim 40 dividido por 500 é igual a molaridade final. Se fossem 400 dividido por 50, daria um total igual a 8.
Se fosse 40 dividido por 50, 0,8. Analisando o resultado, ficaria para mim, então, 0,08 mol por litro. Não se esqueçam de colocar que é cloreto de potássio. Guardem para a gente finalizar o processo. Ué, professor, você já não encontrou a concentração em mol por litro nova de NaCl e a de KCl? Na verdade é o seguinte, moçada. A grande maioria dos vestibulares, dos concursos, pedem para nós não somente a concentração final de cada soluto diferente que não reage entre si, mas também cobra a molaridade dos íons. A molaridade dos íons acontece mais ou menos assim. Eu vou utilizar o cloreto de sódio, vou colocá-lo em presença de água e ao colocar em presença de água formarei os íons Na+, mais Cl-. Como a concentração que eu encontrei foi 0,04 mol por litro, 0,04 mol por litro, a minha proporção, como é de 1 para 1 para 1, resulta para mim aqui em 0,04 mol por litro, 0,04 mol por litro. Essa é a minha proporção em número de mols. 1 para 1 para 1, 0,04 mol por litro, 0,04 mol por litro, 0,04 mol por litro. Para finalizarmos, o cloreto de potássio, KCl. KCl eu vou colocar em presença de água e eu vou formar K+, mais Cl-. Como eu encontrei uma concentração igual a 0,08 mol por litro, nós vamos ter aqui 0,08 mol por litro, 0,08 mol por litro. Eu vou ter aqui um valor de 1 para 1 para 1, é a mesma proporção. E ainda pior, ou melhor, agora que você já está estudando, ele pode perguntar a concentração dos íons cloreto. Você vem e soma para mim 0,04 com 0,08, ambos são íons cloreto, resultando para mim em 0,12 mols por litro. Ok? Esta então é a aula sobre mistura de soluções de solutos diferentes que não reagem entre si. Obrigado, até mais.